Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre como acomodar a prática de yoga para alunos com diferentes necessidades, com diferentes demandas. O que fazer quando algum aluno, alguma aluna chega na sua aula e tem alguma demanda específica, alguma questão específica acontecendo com essa pessoa. E essas necessidades, essas demandas podem ser as mais diversas possíveis. Pode ser alguma lesão, pode ser alguma questão de saúde mental, pode ser uma gravidez, pode ser tem um leque enorme, né, das opções de quais seriam essas demandas, essas necessidades específicas que a gente pode ter que lidar numa prática, né, numa aula que você esteja guiando, numa prática que você esteja guiando. Então, por exemplo, o que você faz quando alguém chega na sua aula e está lidando com alguma lesão? O que fazer? Será que você precisa saber toda a anatomia humana de cor decoradíssima e tudo que é adaptação que se faz quando alguém está trabalhando com alguma lesão? Bom, a resposta é claro que não, né? Nós, enquanto professores, instrutores de yoga, nós não precisamos conhecer a anatomia na palma da nossa mão. Mas é claro que quanto mais a gente souber, melhor, né? Quanto mais a gente compreender o corpo humano, compreender essa camada física, né? Quanto mais a gente compreender biomecânica, melhor para a prática. Mas não temos essa obrigação de saber tudo, né? Então, se alguém chega na sua aula, por exemplo, falando que tem hérnia de disco, por exemplo, você saberia o que fazer? Você saberia como adaptar a prática para acolher, para acomodar esse aluno na sua aula? Então, pode ser que você não tenha a menor ideia, pode ser que você nunca tenha recebido um aluno, dado aula, né, guiado uma prática para um aluno que tem esse tipo de questão no corpo, né? Uma hérnia de disco, por exemplo. Como lidar com isso, né? O que fazer? Então, assim, a dica que eu dou para qualquer lesão, se alguém chega, se a lesão for física, né? Se alguém chega e te diz, eu tenho uma questão no joelho, eu tenho dor na lombar, eu tenho hérnia de disco, eu tenho, enfim, são inúmeras, né, as questões que podem estar acontecendo, as lesões que a pessoa pode estar trabalhando. Mas, independente do que seja, se você não tiver a menor ideia do que a pessoa tá falando, né? Pergunta pra ela. Você não precisa saber tudo. Pergunta pra ela. Pergunta, olha, não sou familiarizada com isso que você tá me falando. Você pode me explicar um pouco mais? Você pode me dizer o que que tá, onde que você sente, o que exatamente você sente, o que que dói, aonde dói, qual movimento faz doer, qual movimento você sente essa dor ficar mais exacerbada. Então, eu acho que essa conduta, né, de ir pesquisando junto com a pessoa, tentando buscar mais informações com essa pessoa do que ela sente, do que ela tem, que aí você vai conseguir compreender melhor e pensar melhor numa forma de adaptar essa prática, então, vamos supor que você está lá iniciando sua aula, né? As pessoas estão chegando, você pergunta se alguém tem alguma lesão. E isso é outra questão também. Sempre que você receber um aluno novo, uma aluna nova que nunca praticou com você, pergunta se essa pessoa tem alguma lesão, tem alguma questão que ela esteja trabalhando, física, emocional, nos mais diversos aspectos, para você saber como acolher essa pessoa da melhor forma. Então, sempre perguntar é uma boa opção, né? Sempre que você tiver um aluno novo, uma aluna nova, pergunte, tente investigar um pouco mais sobre a experiência que essa pessoa tem, sobre se ela tem alguma lesão, se ela tá grávida, se tem alguma questão acontecendo com ela, né? Para você, que seja relevante para a prática, para você saber como lidar melhor com essa questão. Então, voltando ao exemplo, né? Se um aluno chegar na sua aula, um aluno novo falando que ele tem condropatia patelar. Você nunca ouviu falar nesse nome, você não sabe o que significa e você não sabe o que fazer. Tudo bem, não precisa se desesperar, pergunta para o seu aluno, pergunta, ok, me diz exatamente onde você sente dor. Aí a pessoa vai apontar, pede para apontar, é aqui que eu sinto dor. Que movimentos que você sente essa dor aflorar, essa dor ficar mais exacerbada? Ah, é quando eu dobro o joelho assim, quando eu faço assado. E pede para a pessoa te mostrar
Óbvio que ela não precisa fazer aquele movimento que vai causar dor, mas pede para ela te explicar, detalhar, descrever como que aquela sensação aflora, né? Então, buscar essa investigação de saber mais informações. Então, pega mais informação. Onde dói? O que dói? Qual o movimento que faz doer? E aí você vai extraindo mais informações. Perdão, que você consegue extrair mais informações para você conseguir oferecer alternativas para essa pessoa, né? E outro ponto é, quando você recebe alguém que esteja trabalhando com alguma lesão na sua prática, tenta manter a prática o mais simples possível. Então, mantenha a prática simples e segura, não só para aquela pessoa, mas para todo mundo também. O simples é incrível. Arroz com feijão, quem não gosta... Ok, muita gente não gosta, mas o arroz com feijão vai nutrir muitas pessoas. Então, o simples é algo que pode te servir muito bem nesse momento que você recebe alguém com uma lesão e você não sabe exatamente como lidar com essa lesão, né? Então, sempre adquira informações com a própria pessoa que tá te falando que tá trabalhando com uma lesão e na hora de guiar a prática, mantenha a prática simples, né? Se você tinha em mente uma aula um pouco mais complexa, um pouco mais... que demande um pouco mais, simplifica, corta o que não é extremamente necessário, o que você está na dúvida se pode ser bom ou não para aquela pessoa, corta e mantém a prática simples. Então, a ideia, né, que a gente traz junto com essa ideia de simplicidade é que a prática seja inclusiva. Então, eu sempre defendo que a prática de yoga deve ser inclusiva em vez de excludente. A gente quer que todos se sintam parte, se sintam contemplados, se sintam acolhidos pela prática, né? Então, uma prática inclusiva, ela acomoda todas as diversidades. Então, uma pessoa que está com uma lesão no joelho, uma pessoa que está trabalhando com ansiedade, com depressão, uma pessoa que tem problema nas costas, todas elas podem se sentir acolhidas na sua prática se você souber incluí-las, né? Então, a simplicidade é uma maneira de manter a prática inclusiva e acho que outra forma também, como vão ter pessoas de diversos contextos diferentes na sua prática, nessa aula aberta ao público, né? Aberta para todos, fazer, além da questão da simplicidade que eu falei, é também dar opções. Então, ofereça como se fosse um buffet de opções. Então, a gente oferece diversas opções, né? Como se fosse um buffet que a pessoa vai lá e escolhe a melhor opção para ela. Então, por exemplo, a gente vai na postura da ponte, Setubandha Sarvangasana. Então, postura da ponte. Então, a gente pode oferecer a ponte, a gente pode oferecer algo alternativo à ponte, então pode ser abraçar as pernas em Apanasana, pode ser afastar os pés da largura do tapetinho e encostar os joelhos, que mantém a coluna neutra, ou pode ser subir na postura da roda. Então, são 3 opções e cada pessoa pode escolher aquela opção que vai servir melhor para ela naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com dor na lombar, talvez para ela seja melhor ficar em Apanasana, né, abraçar as pernas lá no peito, ou a postura da ponte. Então, talvez ela não opte pela postura da roda, né, por Urdhva Dhanurasana. Talvez essa não seja a opção dessa pessoa, porque pode agravar a dor na lombar que ela esteja sentindo. Então, oferecer opções. E outra coisa também que eu sugiro é não hierarquizar essas opções. Se você quer a opção mais fácil, escolha a Panasana. Se você quer a mais desafiadora, a mais difícil, vá para Urdhva Dhanurasana, né, a postura da roda. Porque daí, se você hierarquiza, quem escolher a Panasana vai pensar: putz, eu vou ficar nessa postura aqui que ninguém quer, acho que era para eu estar fazendo a postura da roda, né? Então, a pessoa vai se sentir meio que quase que levada a praticar a postura que recebeu uma maior atenção dentro de uma ideia de hierarquia, né? Então, não colocar as posturas numa ideia de hierarquia, eu acho que torna a prática mais inclusiva também. Então, pode falar: olha, se você está sentindo dor na lombar hoje, a Panasana é uma ótima opção para você. Se você acha que sua lombar vai ficar ok,
pode experimentar também a postura da ponte. Se funcionar para você, ótimo. Se não, a Panasana está ali disponível para você. E se você está querendo, tá com energia extra hoje, se você deseja se desafiar um pouquinho mais hoje, então fique à vontade para vir para Urdhva Dhanurasana. Então, utilizar uma linguagem que não crie essa hierarquia, né? Que torne todas as posturas... uma é tão benéfica quanto a outra. E aí aquelas posturas vão servir as pessoas de formas diferentes, né? Então, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Existem opções e cada pessoa vai se beneficiar de formas diferentes de cada postura. Tem dias que algumas posturas não vão ser legais para algumas pessoas e tem dias que serão legais. Então, a intenção é que a gente mantenha a prática o mais inclusiva possível, né? E usando uma linguagem que seja inclusiva, não falando, olha, se você hoje não tiver a fim de praticar, sei lá, Adho Mukha Vrikshasana, né? Parada sobre as mãos. Se você não quiser praticar Adho Mukha Vrikshasana hoje, então você pode ficar ali em Balasana. Pode ficar na postura da criança. Então, já traz uma carga de, olha, coitadinho de você, pobre coitado, que não vai praticar Adho Mukha Vrikshasana hoje, você pode ficar em Adho Mukha, em Balasana, né? Na postura da criança, essa postura que ninguém quer, porque... é a postura para fracos. Então, o subtexto, né, as entrelinhas acabam passando essa ideia de, olha, essa postura aqui, ela é menos importante do que a outra que eu tô aqui, que eu tô oferecendo para o restante da turma, né? Então, essa ideia de hierarquizar posturas talvez não seja um caminho de inclusividade, né? Então, oferecer opções, manter a prática simples, oferecer opções. E é como se fosse um buffet, vai ter, sei lá, vai ter chuchu, vai ter quiabo, vai ter batata e vai ter cenoura. A pessoa vai lá na opção que ela prefere, independente, não existe melhor, pior, ela vai no item de preferência dela, no que ela acha que vai ser mais benéfico para ela naquele momento. Então, trazer essa ideia de ter opções, eu diria 3 opções, tá ótimo, 1, 2, 3 opções, e a pessoa escolhe a que vai servi-la melhor. E falando por quê também, né? Olha, a Panasana, no exemplo que eu dei, né? De Apanasana, Setubandha Sarvangasana e Urdhva Dhanurasana. Então, enfim, a Apanasana deitado, né? Abraçando as pernas no peito. Setubandha Sarvangasana, também conhecido como Setubandhasana, ponte. E Urdhva Dhanurasana, a postura da roda. Então, utilizando essas 3 posturas como exemplo, explique o porquê que cada pessoa escolheria cada opção, né? Então, a Panasana, essa postura é ótima para alongar a lombar. Então, se você está sentindo a sua lombar mais sensível, essa opção é ótima para você hoje. Já se a sua lombar tá tranquila, tá tudo bem, se você quer alongar um pouco mais a parte posterior do pescoço, se você quer alongar um pouquinho mais a sua cervical, então Setubandha Sarvangasana ponte é uma opção melhor para você. E se você quer uma retroflexão mais profunda, se você quer abrir toda a frente do corpo, então Urdhva Dhanurasana é a melhor opção para você hoje. Então, explicando por que as pessoas escolheriam cada uma das opções, eu acho que é uma sugestão, né? Faz mais sentido do que colocar uma hierarquia. Olha, se você quer o mais fácil, a Panasana, se você quer o mais ou menos, postura da ponte, se você quer algo mais difícil, mais intenso, mais aqui, né? Medalhinha de ouro, venha para o Urdhva Dhanurasana. Então, eliminando essa ideia do ranking, né, da medalhinha de ouro, porque as pessoas vão se sentir mais tendenciosas, por mais que não faça bem para elas, escolher aquela postura que está mais alta naquele ranking que a gente coloca a partir da nossa linguagem, né, a partir da forma que a gente oferece as posturas. Então, trazer essa ideia de inclusividade para a nossa prática, né, para as nossas aulas de yoga. E isso implica, né, que
é importante a gente conhecer mais sobre as posturas, compreender os benefícios das posturas, os benefícios físicos, os benefícios energéticos, para a gente compreender o que a gente está oferecendo. Então, também é muito importante que a gente construa esse conhecimento sobre cada asana, sobre cada postura. E aí vai ser mais fácil oferecer opções, vai ser mais fácil conseguir manejar as posturas de uma maneira mais precisa e segura, pensando em lesões, principalmente, né, oferecer opções seguras para os nossos alunos. Então, a partir do momento que a gente compreende bem as posturas, se alguém chega na sua prática falando, olha, eu tenho uma lesão no joelho, você vai saber quais posturas vão afetar o joelho, por exemplo. Você vai saber dar alternativas quando alguma postura afetar o joelho, vai saber oferecer alternativas que não afetem tanto assim o joelho, seja mais leve, mais tranquilo para aquela lesão. Então, conhecer bem as posturas, se aprofundar nos benefícios das posturas, né? Em que área do corpo aquela postura está agindo mais, que partes do corpo aquela postura está trabalhando. Então, em construindo esse conhecimento também ajuda bastante em ter essa compreensão de como gerenciar lesões, né? Pessoas que chegam com lesões na sua aula. E isso vem com o tempo, né? A gente vai aprendendo e aprofundando isso com o tempo. De que forma, né? Então, um exemplo que eu dei antes. Se alguém chega na sua prática falando que tá com, enfim, hérnia de disco. Você nunca ouviu falar em hérnia de disco, não sabe o que isso é exatamente. Então, beleza, você não sabe o que é, você buscou mais informações com seu aluno, ok, aonde dói, como dói, que movimento faz doer mais, agrava essa dor. Você buscou informações, depois desse dia, chega em casa, pesquisa, joga lá na internet o que é hérnia de disco, leia artigos, veja vídeos, pergunte. Então, se você tem um amigo que seja fisioterapeuta, médico, ortopedista, alguma especialidade que leve para isso um pouco mais, pergunte, pesquise, se interesse mais por aquela questão, né? Para cada vez mais você conseguir compreender o universo do seu aluno, da sua aluna que está lidando com aquilo, para você cada vez mais conseguir oferecer melhores opções para aquela pessoa, né? E outra coisa, né, é buscar especialidades. Então, tem diversos nichos, especializações mesmo do yoga que trazem esse conhecimento, né? Então, buscar especialidades como, por exemplo, yoga para pré-natal. Se você recebe uma grávida numa prática que é aberta ao público em geral, como você pode acomodar uma grávida? Você tem conhecimentos suficientes para acomodar aquela grávida sem colocar ela e o bebê em risco? Então, talvez buscar, né, um conhecimento maior de yoga para pré-natal, pós-natal também, yoga para adolescente, yoga para saúde mental, yoga para lesões. Então, ir buscando essas especialidades, né? Então, acho que é um ponto a se pensar, né? E muitas vezes, acho que aqui no Brasil não é tão fácil encontrar essas especializações, né? Todas essas especializações que eu fiz foram fora e por algum tempo eu tive que fazer a minha própria pesquisa. Eu tive que ir buscando por curiosidade mesmo, para ter essa compreensão e para poder fazer as minhas práticas serem cada vez mais inclusivas. E conforme as situações iam aparecendo, né? Aparecia uma aluna grávida, não sei como lidar, e agora? Fui fazer uma especialização em yoga para pré-natal. Começou a aparecer pessoas com lesões, né? Fui fazer yoga, a tradução seria remedial, não sei, remedial yoga, né? Que é yoga para quem está trabalhando com lesões. Então, aos poucos, eu tive esse privilégio, né? Essa oportunidade de fazer essas especialidades, mas eu sei que aqui não tem tantas opções, né? Então, uma opção é fazer hoje em dia, né, tá muito em evidência os cursos online, para quem tem acesso a outras línguas, mas para quem não tem, é mesmo esse trabalho braçal de pesquisar, compreender melhor sobre biomecânica, compreender melhor sobre
gravidez, yoga de pré-natal até tem bastante aqui, né? A gente consegue achar, compreender sobre yoga para saúde mental. Então, ir compreendendo e enchendo a nossa caixinha de ferramentas, né? Vai nos ajudar a lidar com essas situações de uma maneira mais precisa, mais inclusiva, né? E se alguém te pergunta alguma coisa, se alguém chega com alguma situação que você não sabe lidar, pesquisa, fala que você, seja sincero, fala que você não sabe, que aquilo é novo para você e que você vai pesquisar, que você vai se informar e aí na aula seguinte você pode trazer mais informações. Então não sinta que como professor de yoga você tem que saber absolutamente tudo, tem que estar sempre com uma resposta na ponta da língua. Você pode ser sincero e ir buscar essa informação, né? E outra coisa também, principalmente no caso de gravidez, por exemplo, se você não se sente confortável em ter uma grávida na sua aula aberta ao público em geral, então sinta-se à vontade para falar, poxa, fico muito feliz que você tenha me procurado, né? Procurado as minhas aulas, mas infelizmente eu ainda não me sinto confortável em te guiar nesse momento tão delicado, nesse momento tão especial e que demanda, né, cuidados específicos. Então eu vou te indicar essa professora aqui de pré-natal. Então tenha contatos também, tenha talvez telefones, cartãozinho de colegas ou conhecidos ou alguém que você conheça ou tenham te indicado de yoga para pré-natal, ou de especialidades diferentes, né? Porque se você não se sente confortável em acolher aquela pessoa na sua aula, você tenha alguém para indicar para ela ir, né? Para essa pessoa também não sair de mãos abanando, Então, você pode falar, infelizmente, eu não me sinto confortável em te ter nessa aula porque eu não tenho ferramentas o suficiente para te manter segura, mas eu tenho, olha, essa professora fulana, ela é incrível, ela é especializada em yoga para pré-natal e eu recomendo que você procure essa professora, que ela vai ter as ferramentas que você precisa nesse momento. Então, ter essas indicações também pode ser uma solução, né, muito legal. E além disso também, outro ponto que eu lembrei, eu já vi isso acontecer, né, de alguém chega com uma lesão na sua aula, e aí a pessoa começa a apontar, eu tô com uma dor aqui, eu não sei exatamente o que é, mas dói aqui, e nós não estamos ali para diagnosticar ninguém, por mais que você tenha uma ideia do que possa ser, não dê diagnóstico para ninguém, que esse não é o nosso lugar, a nossa função enquanto professores de yoga, né? Você pode recomendar, indicar que essa pessoa vá em algum fisioterapeuta específico, em algum ortopedista, algum terapeuta específico, mas não diagnostique um aluno seu que está com alguma dor específica, né? Tipo, eu tinha um amigo que estava com uma dor igualzinha e era isso. Então, a gente evita fazer isso, né? Até para a gente manter a nossa postura enquanto profissional, seguir o nosso código de ética. Então, a gente não sai do nosso escopo de atuação, né, enquanto professores de yoga. Recomende para alguém. Então, como eu falei antes, é sempre bom ter esses contatos de diversos profissionais da saúde, do ramo terapêutico, para a gente poder indicar essas pessoas, né, para elas seguirem e fazerem algum tratamento ou buscarem mais informações com outros profissionais. E, além disso, né, compreender mais sobre anatomia é uma boa também. Buscar cursos específicos de anatomia, se aprofundar, tem livros muito bons sobre anatomia, né? Um que eu acho muito legal é o Anatomia do Yoga, do Leslie Kaminoff. Esse livro tem várias dicas, né? O primeiro capítulo fala muito sobre respiração, como respirar, né? O primeiro passo no yoga é a gente aprender a respirar. E parece tão simples, mas na verdade não para todo mundo, né? Tem tantas pessoas que têm padrões de respiração que não exploram toda a capacidade pulmonar, né? Tem tanta gente que respira contraindo os ombros, tem tanta gente que respira, a gente é tão ensinado que a gente tem que andar esbelto, que esbelto é colocar a barriga, encolher a barriga, né? Então tem tanta gente que anda com a barriga encolhida e aí não utiliza essa parte mais baixa do pulmão, porque tá sempre com a barriga encolhida, daí as costelas não se expandem, o abdômen não se expande. Então, esse livro é bem legal, que ele ensina
a gente a respirar, né? Bem no início. É algo que a gente aprende também nas práticas de yoga. Mas ele traz essa visão anatômica da respiração e aí vai explorando cada asana, inclusive a respiração nos asanas. Então esse livro eu super recomendo para quem está interessado em aprender um pouco mais sobre anatomia. E atrás também de cursos de especialização em anatomia. Acho que é sempre válido a gente conseguir pensar mais na biomecânica, em compreender mais para que as posturas, os asanas, sejam seguros para os nossos alunos, né? E para que a gente saiba adaptar também quando aparece alguém com alguma lesão específica. Um exemplo que eu queria dar, né? Esse exemplo eu já até falei antes da hérnia de disco, né? Então, por exemplo, hérnia de disco, então a gente tem a coluna vertebral, a gente tem os discos, né, cartilaginosos entre as vértebras, e pode acontecer da parte central da hérnia se expandir e ultrapassar o limite daquele disco, né? Então, como se fosse um inchaçozinho naquela hérnia. E aí isso pode pressionar o nervo e pode trazer bastante dor, né? Dores que irradiam, podem descer para as pernas, etc. Então, a hérnia de disco, quando o disco começa, ou ele escorrega, começa a escorregar, não escorregar, mas pode, dependendo do movimento, né, pode quase que se movimentar para trás ou para lateral. Então, pode ser bem dolorido, né? Então, quando a gente pensa em retroflexões, né, as posturas que a gente abre o peito, essas posturas, elas, com moderação, elas podem vir a ser terapêuticas para quem tem hérnia de disco, porque quando a gente faz esse movimento de abrir, a hérnia, ela volta, ela se encaixa de novo entre as vértebras. Só que o oposto pode ter o efeito contrário. Então, quem tem hérnia de disco, quando trabalha com flexão para frente, né, que é o movimento oposto das retroflexões, então retroflexão a gente abre o peito e flexão a gente está dobrando para frente, né, flexionando a coluna para frente. Então, esse movimento de flexionar para frente, já esse não é tão recomendado para quem tem hérnia de disco, porque flexiona para frente, vai empurrar, esse movimento empurra o disco mais para fora, mais em direção à parte de fora da coluna, a parte de trás das costas. Então, isso pode agravar a dor. Então, pensando nesse caso específico, né, da hérnia de disco, quando a gente faz flexões para frente, isso não é tão recomendado, não é tão benéfico, pode ser bem doloroso para quem tem hérnia de disco. Enquanto as retroflexões podem ter esse caráter mais terapêutico, porque pode ajudar a trazer o disco de volta no seu encaixe, né, entre as vértebras. Então, eu estou usando esse exemplo, né, só para a gente perceber que quanto mais a gente entende e busca informações, mais a gente consegue acomodar os alunos na nossa prática. Então, por exemplo, alguém chegou na sua aula com hérnia de disco, então você já, então essa pessoa não vai ser legal ela fazer retroflexões. Não vai ser legal ela praticar flexões para frente. Então, mais legal para essa pessoa é retroflexão. E aí, durante a prática, né, oferece mais, até para não ficar também, olha, você não faz isso, olha, essa postura evita. Tente fazer com que essa prática, né, seja para todo mundo. Então, simplifique, faz com que a aula, em geral, para todos, tenha mais retroflexões. Que aí você está incluindo aquela pessoa que deveria estar trabalhando mais retroflexões, se ela veio na sua aula, né? E aí, conforme você vai desenvolvendo uma relação com aquela pessoa, ela começa a frequentar a sua aula, você pode ir conversando, explicar, olha, quando todo mundo tiver inflexões para frente, evite, fique com a coluna neutra, e aí vai se desenvolvendo essa relação, né? Então, buscar a informação para aprender a lidar com cada situação, né? Então, óbvio que não é necessário virar um expert, se você quiser, ótimo, mas é só ir buscando informações e isso pode acontecer ao longo do tempo, conforme você vai lidando com essas situações, né? Vai experimentando essas situações, vai chegar alguém na sua aula com uma lesão no joelho, depois com uma lesão na coluna, alguma coisa no ombro, alguma coisa no pescoço, no tornozelo, e aí você vai cada vez mais assimilando, buscando, pesquisando como lidar com essas situações, e aí vai deixando o seu repertório mais vasto, né, mais extenso. Então,
saber mais sobre biomecânica, sobre anatomia, sobre como adaptar posturas, como oferecer alternativas, manter a prática simples, são ferramentas ótimas. Indicar especialistas, né? Ou indicar um professor especializado, um profissional especializado, né? Então, algum professor que tenha especialização em lidar com lesões, algum professor que tenha uma abordagem talvez até mais de yoga terapia, algum professor, a professora focada em yoga para pré-natal, no caso de gravidez, algum professor que tem especialidade em yoga para saúde mental. Então, buscar essas indicações, né? Ou você mesmo ir buscando essas especialidades, ou ir pesquisando para encher mais o seu repertório, a sua capacidade, né, de oferecer práticas diferentes, práticas adaptadas, práticas mais inclusivas, e pensar também na linguagem que se usa, né, para que a pessoa que está com alguma demanda diferente, com alguma demanda especial na sua aula, não se sinta excluída, tipo, putz, eu queria tanto fazer aquilo e não vou fazer aquilo, tá todo mundo fazendo a opção X, poxa, que pena que eu não posso. Então a gente quer fazer com que essa pessoa se sinta incluída, né? O yoga é sobre união, é sobre inclusão, é sobre acolher qualquer diversidade, qualquer diferença, para que a gente se conecte com a gente mesmo, né? Para a gente se aprofundar nessa jornada interna e a partir dessa jornada interna a gente cada vez mais se conectar com o outro também. Então, lembrando do porquê que a gente pratica yoga, né? Então, não deixar com que a parte física ou o que seja, né, qualquer demanda que a pessoa que traga, alguma pessoa traga para sua aula que seja diferente do que você está acostumado, que isso não seja um ponto que cause exclusão. Pelo contrário, que ela se sinta tão acolhida como todo mundo. Então, algo para refletir, né? Como acomodar pessoas com necessidades que você não esteja acostumada, pessoas que tenham necessidades ou demandas diferentes, demandas especiais na sua turma. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para comentar, deixar algum comentário, alguma sugestão aqui. E te convido a me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Namastê e gratidão.